o seu amor dura para sempre, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Judas. Eu fiquei devendo, na última, não na escola dominical de hoje, mas na última, na penúltima, na verdade, domingo passado, eu fiquei devendo aqui uma explicação sobre Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, então Judas, no versículo 10 e 11, e aí eu disse que faria essa explicação, mas decidi trazer aqui essa pregação / estudo, aqui iniciar hoje. Acredito que eu não vou conseguir concluir esse tema hoje. Se não for possível, a gente deixa uma parte para o próximo domingo. Isso é bom porque você que está aqui hoje, você que está nos assistindo pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, depois que esse vídeo subir, então no próximo domingo você não vai perder, porque você vai querer saber a conclusão dessa palavra. Essa palavra ela está dividida aqui em 3 tópicos. Então vamos lá para Judas, versículo 10, amém? Se você achou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Então, para o povo que está acompanhando aí na escola dominical, então, o que eu devia na escola dominical, vamos tratar aqui hoje na pregação, amém? Diz assim, versículo 10: Estes, porém, difamam a tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Versículo 11: Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, perecem na revolta de Coré. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos por causa da sua palavra. Prepare, Senhor, os nossos ouvidos, prepare, Senhor, nos prepare para que possamos compreender a sua vontade nesta noite. Abençoe, Senhor, a sua igreja aqui presente, abençoe os teus filhos que acompanham esta transmissão, que nós sejamos abençoados, que nós possamos compreender a sua vontade nesta noite, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Então a palavra de Deus, aqui no livro de Judas, fala sobre 3 assuntos importantes. A Bíblia fala sobre pessoas que se desviam, sobre pessoas que fazem o mal, sobre pessoas que deixam de andar no caminho da verdade, deixam de andar no caminho do bem, para andarem no caminho do mal. E a Bíblia então fala aqui no versículo 11, sobre 3 pontos importantes, que servem de alerta para a igreja, que servem de exemplos para cada um de nós. Então a Bíblia fala, primeiro, do caminho de Caim, depois do erro de Balaão, e por último, da revolta de Coré. Então a primeira coisa que nós vamos falar nesta noite é sobre o caminho de Caim. Pastor, que negócio é esse de caminho de Caim? Eu só me lembro que Caim matou Abel, Toda criança sabe disso, que Caim matou Abel. Esse foi o primeiro homicídio da história da humanidade. Ok, mas o caminho de Caim serve de exemplo para nós, serve de exemplo daquilo que não devemos, daquilo que não podemos fazer. Mas o caminho de Caim não é somente o caminho da morte. O caminho de Caim não é somente o caminho do homicídio. O caminho de Caim é mais do que isso. Então, para falar do caminho de Caim, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 3, que fala desse episódio. Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Amém? E diz assim, Gênesis capítulo 4, vamos ler do versículo 3 ao versículo 7.
Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então aqui conta a história de Caim e de Abel. E esse texto aqui narra o que motivou o primeiro homicídio da história da humanidade. Esse texto narra o que provocou o primeiro homicídio. Então eu diria para vocês que o caminho de Caim é um caminho de refúgio, de ira e de inveja. Não deixa o vento em cima de mim, não. Piorou. Eu estava feliz da vida, agora o vento está em cima de mim, ó. Até mexeu minha folha aqui, ó. Estava paradinho aqui, ó. Foi para o lado. Não foi o anjo do Senhor, não. Foi o Pedro mesmo que fez isso. Não foi o vento do Espírito, não. Agora tá bom. Não, tá bom. Só não pode ter vento. Muito vento chega a mexer aqui a página aqui. Então vamos lá. O caminho de Caim é um caminho de refúgio, é um caminho de ira e um caminho de inveja. Então nós precisamos evitar o caminho de Caim. Vejam o que aconteceu. Abel, ele apresentou a Deus uma oferta. E Caim também apresentou a Deus uma oferta. Qual foi a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel? O texto nos diz, aqui no versículo 3, que ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então o que Caim apresentou a Deus? Caim do fruto da terra. Caim era um agricultor, Caim era um lavrador da terra. Então Caim pegou algo da terra, algum fruto da terra, e diz a Bíblia que Caim apresentou a Deus como oferta e adoração, diz o texto aqui, uma oferta. Então tem aqui um pronome indefinido, uma oferta ou alguma oferta. Mas como foi a oferta de Abel? A Bíblia diz que a oferta de Abel, diz aqui o versículo 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Então, como é que foi a oferta de Abel? A oferta de Abel foi das primícias, dos primogênitos das suas ovelhas. Então, nessa palavra primogênitos ou primeiras está a diferença. A oferta de Caim foi uma oferta descomprometida com o seu melhor. A oferta de Caim não foi a melhor oferta possível a Deus. Caim pegou algum fruto da terra, que nós não sabemos qual é, algum legume, alguma fruta, alguma coisa, e apresentou a Deus alguma. Mas Abel apresentou os primogênitos. Abel apresentou as primícias. Então aí está a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. A oferta de Caim não tinha compromisso com o melhor para Deus. Mas a oferta de Abel, dentro das suas possibilidades, estava comprometida com o que havia de melhor. E qual foi a consequência disso? A consequência disso é que Deus não atentou para a oferta de Caim, porque a oferta de Caim não era uma oferta de
qualidade, não era uma oferta comprometida com o melhor que ele podia, mas a oferta de Abel foi uma oferta separada com todo carinho. Abel deu ao Senhor Deus aquilo que ele tinha de melhor. Então, oferta de Caim sem qualidade, oferta de Abel com qualidade. Não estamos falando de quantidade, estamos falando de qualidade. A oferta de Caim não estava comprometida com louvor e adoração. A oferta de Caim não era o melhor de Caim. Ao contrário, a oferta de Abel, a adoração de Abel foi uma oferta comprometida com o melhor, comprometida com a qualidade. Então, por isso nós entendemos que o caminho de Caim é o caminho, eu usei a palavra aqui, eu disse que é o caminho do refúgio. E o que é o refúgio? O refúgio é o que sobra. O refúgio é algo que é desprezado. Refúgio é sobra. Então Caim, em seu caminho, ele deu a Deus aquilo que lhe sobrava. Não somente deixou de dar o seu melhor, mas deu a Deus o que sobrava. Então o caminho de Caim é um caminho descomprometido com a qualidade. O caminho de Caim é um caminho que tem compromisso com o que sobra. E o que mais é o caminho de Caim? O caminho de Caim é o caminho da ira. Por quê? Quando Caim se deu conta de que a oferta de Abel havia sido recebida por Deus e que a sua não, diz o texto que ele irou-se. No versículo 5 diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente. Então o caminho de Caim é o caminho da ira. E o caminho de Caim também é o caminho da inveja. Então ele poderia ter dado o seu melhor a Deus, não o deu. Mas por ver o seu irmão Abel dar o melhor a Deus, ele se irou e, uma vez irado, ele teve inveja do seu irmão. Então o caminho de Caim é um caminho em que muitas pessoas na atualidade andam nesse caminho, porque é o caminho do refúgio, ou seja, o caminho da sobra. Muitas pessoas dão o que lhes sobram a Deus, então muitos dão a Deus o que lhes sobra do seu tempo. Ah, ok, sobra esse pouquinho aqui do meu tempo, então vou dar a sobra do meu tempo para Deus. Alguns andam no caminho, nesse caminho, que é de dar o que sobra para Deus, que é de dar aquilo que não tem muita qualidade a Deus, que é o caminho em que não se dá uma oferta de louvor, de adoração. É um caminho onde não se dedica a Deus como deve se dedicar. É um caminho onde não se busca a Deus como se deve buscar. É um caminho descomprometido com as primícias, com o que há de melhor. Muitas pessoas vivem nos dias de hoje iradas. É o caminho da ira, é o caminho da revolta. Tomam as suas decisões baseadas na ira. E a ira não é uma boa conselheira. Então o caminho de Caim é o caminho da sobra, do refúgio, é o caminho da ira e o caminho da inveja. Quantas pessoas perdem tempo com a inveja, quando na verdade deveriam se dedicar em produzir, em fazer o seu melhor e assim prosperar? Os homens maus andam no caminho do mal e ainda conseguem ter inveja daqueles que andam no caminho do bem. É isso que diz a Bíblia lá em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 12, fala sobre Caim, mas fala mais um pouco sobre o caminho de Caim. 1 João capítulo 3, versículo 12, diz assim: não sendo como Caim,
que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? É uma pergunta. Por que Caim matou Abel? Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Então Abel foi vítima de um homicídio porque ele era bom. Abel foi vítima de um homicídio porque ele era justo. Então a Bíblia diz e fala sobre os tempos presentes, que homens andariam no caminho de Caim. Mas nós, a igreja do Deus vivo, não podemos andar no caminho de Caim. Nós não podemos andar no caminho do refúgio, do que sobra e dar o que sobra a Deus. Precisamos dar a Deus o nosso melhor. Nós não podemos andar na ira, ser guiados pela ira, pela raiva. Aliás, a Bíblia diz assim: dai lugar à ira, mas minha é a vingança, diz o Senhor. Então pessoas são controladas pela ira. Nós não podemos permitir que a ira controle os nossos pensamentos. A Bíblia diz: não se faça pôr o sol sobre a vossa ira. Há pessoas que vivem iradas, raivosas, e dormem iradas, e acordam iradas, e são guiadas pela ira, pelo rancor e pela inveja. Fale para o seu irmão: não ande no caminho de Caim. Amém? Para você que nos acompanha no Face, no Instagram, eu digo para vocês: não andem no caminho de Caim. Não sejam conduzidos pelo refúgio. Não deem a Deus o que sobra, para Deus o melhor. Não andem na ira, não sejam guiados pela ira, pela raiva. A ira não é boa conselheira, e não permitam que a inveja controle os seus pensamentos. Não vamos andar no caminho de Caim, porque é o caminho do mal. Mas a Bíblia fala então sobre um segundo ponto. E a Bíblia nos fala sobre, aí nós voltamos para Judas, versículo 11. Em Judas, versículo 11, então a Bíblia fala: ai deles que entram pelo caminho de Caim. Então nós não somos desses que entramos pelo caminho de Caim, graças a Deus. Mas existe um segundo grupo, e a Bíblia fala: e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, né? Então a minha Bíblia diz: movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão. Quem é esse Balaão? Balaão era um cara que fazia balões? Não tem nada. Aliás, quando eu era criança isso era muito comum, né? Ainda bem que hoje as pessoas não investem muito nisso, né? Fazendo aqui meu comercial, é perigoso, provoca incêndios, queima as florestas, né? E queima casa também, indústrias, é um grande perigo. Então, quem é esse tal de Balaão? Porque a Bíblia está dizendo para nós que nós não podemos andar no caminho ou no erro de Balaão. E eu lendo aqui, eu chamo de Balaão, é uma verdadeira sabotagem espiritual. Existe, nós sabemos o que é sabotagem. Então pensem em uma coisa, vou dar um exemplo aqui de sabotagem. Pensem em um veículo, né? Todo mundo já viu isso em filme, em novela. Vai alguém, entra debaixo do carro e danifica ali alguma coisa no carro, por exemplo, e aí o freio do carro para de funcionar. E aí a pessoa sai com o carro, quando a pessoa precisa frear, ela não consegue frear e bate com o carro. Por quê? Ela foi sabotada, sofreu uma sabotagem. Então, quando alguém vai lá e propositalmente danifica o veículo para que a pessoa venha se acidentar, é um exemplo de sabotagem.
Então você tem um negócio, né? Tem um negócio, não importa qual seja o seu negócio, alguém vai lá e danifica alguma coisa para a sua produção dar errada, para acontecer alguma coisa ruim com o seu produto, o que é isso? Sabotagem. Sabotagem. Então há vários exemplos de sabotagem, mas existe também sabotagem espiritual. Existem pessoas que são especialistas nisso, e esse é o erro de Balaão. E nós vamos falar de Balaão lá no livro de Números, capítulo 23. Eu peço então que você abra sua Bíblia em Números, no capítulo 23. Mas, é claro que nós não podemos ler tudo aqui, senão vamos levar muito tempo, mas eu vou explicar para vocês quem foi Balaão. Balaão era um profeta de Deus, sim, ele era um homem de Deus. O Espírito Santo falava com Balaão, o Espírito Santo usava Balaão. E havia um rei chamado Balaque. Esse rei chamado Balaque, ele era um rei dos Moabitas. Então vamos lá, estamos falando de Balaão, que é um profeta de Deus, e estamos falando de um rei, estamos falando do rei Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas, amém? Era o rei de Moabe. Então o que fez esse rei? Esse rei decidiu contratar o profeta Balaão. Esse rei queria guerrear contra Israel. Esse rei queria guerrear contra a nação de Israel, mas esse rei temia a nação de Israel, porque esse rei sabia que Deus era com Israel. Esse rei temia porque ele sabia que o Deus poderoso estava com Israel, e ele sabia que não poderia vencer a guerra, porque ele não poderia vencer a Deus. Então o que fez esse rei dos Moabitas? Ele mandou chamar um profeta, ele mandou chamar o profeta Balaão, para que Balaão profetizasse e amaldiçoasse Israel. Então ele comprou o profeta Balaão. Ele falou: olha, vamos dar muitas coisas para Balaão, vamos corromper a Balaão, para que ele venha e, com o poder que ele tem, com a autoridade de profeta que ele tem, ele amaldiçoe a nação de Israel, e quando ele amaldiçoar a nação de Israel, então nós poderemos vencer a nação de Israel. E Balaão aceitou o convite e foi até um monte, né, de um lugar alto, e daquele lugar alto Balaão podia ver parte do exército de Israel acampado. E Balaão então ele foi consultar a Deus antes de amaldiçoar. E quando ele foi consultar a Deus, Deus falou para ele: olha, você não pode amaldiçoar a Israel, você não pode amaldiçoar esse povo, porque eu já abençoei esse povo. Então lá no versículo, capítulo 23 de Números, versículo 8, diz assim: e aí o profeta Balaão fala para o rei Balaque, fala: olha, não tem como amaldiçoar Israel. E diz assim o versículo 8: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Amém? Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Amém? Se você é um abençoado por Deus, ninguém poderá te amaldiçoar. Amém? Você crê nisso? Amém? Então levante a sua mão e diga: eu sou abençoado. Diga: ninguém poderá me amaldiçoar. Amém? Você crê nisso? Vejam, Balaão foi contratado para amaldiçoar, mas ele chegou a essa conclusão. Ele disse: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Amém? Por isso, fazendo a vontade de Deus,
podemos ficar tranquilos, porque somos homens e mulheres abençoados por Deus. Se alguém falar, olha, vou colocar o seu nome na boca do sapo, vou colocar o seu nome na boca do bode, vou bater tambor, vou fazer isso, vou colocar o teu nome na encruzilhada, vou fazer isso, vou fazer aquilo, pode fazer o que quiser, porque aquele a quem Deus abençoou não pode ser amaldiçoado, amém? E aí, essa é a primeira constatação de Balaão. Ele disse que não se pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mas Balaão continua, e no versículo 21, ele diz assim, no capítulo 23, no versículo 21, ele explica um pouco melhor, e ele diz, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Então ele disse, não tem como eu amaldiçoar, porque não há iniquidade neles, eles não fizeram nada para serem amaldiçoados, e a maldição sem causa não encontra pouso, diz a Bíblia. Mas aí Balaão continua, e no versículo 23 ele fala algo muito interessante. Diz assim o profeta Balaão, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, amém? Não vale adivinhação, não vale encantamento contra Jacó, não vale encantamento contra a nação de Israel, não vale encantamento contra a igreja, não vale encantamento contra a sua vida, amém? Você crê nisso? Diga amém. Amém? Você que está aí no Instagram, no Face, levante a sua mão aí na sua casa. Você que está aqui, levante a sua mão e diga assim, eu não posso ser amaldiçoado, porque Deus já me abençoou. Amém? Diga assim, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, não há encantamento. Amém? Diga, nenhuma obra do mal vai prosperar, porque contra a minha vida não vale encantamento. Diga, não vale feitiço. Diga, não vale adivinhação. Não vale mal algum. Você crê nisso? Então diga amém. Então olhem as constatações do profeta Balaão. Ele disse, não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Outra coisa, não há causa para a maldição sobre eles, porque precisamos tomar cuidado com isso. Se nós dermos causa à maldição, a Bíblia diz que com maldição sois amaldiçoados. Então não pode ser amaldiçoado quem Deus abençoou. Mas lembre-se de uma coisa, só você mesmo pode procurar a maldição. Então não procure a maldição, procure a bênção, amém? Amém? Não vamos procurar a maldição, nós vamos procurar a bênção. E vivendo na bênção, não poderemos ser amaldiçoados. Então Balaão, ele fala para Balaque, que o contratara. Ele disse, olha, não tem jeito. Não tem como eu levantar as minhas mãos e amaldiçoar a Israel, porque Deus está com eles, amém? Diga, Deus está comigo. Até aqui, a vida de Balaão vai muito bem, obrigado. Até aqui, Balaão se comportou como homem de Deus. Mas acontece que o negócio que estava sendo oferecido para Balaão era muito bom. Conseguiram corromper Balaão. Balaão começou bem, mas terminou mal. Balaão foi corrompido pelo rei moabita. E o que Balaão passou a fazer? Balaão se desvia dos caminhos de Deus. E Balaão entende que ele não tinha autoridade espiritual para amaldiçoar Israel, porque Israel estava abençoada por Deus. Mas o que Balaão faz? Balaão começa a sabotar o povo de Israel. Por isso eu disse no início
que o erro de Balaão é uma sabotagem espiritual. O erro de Balaão é o prêmio da injustiça. Então Balaão, ele passa a sabotar a nação de Israel. Balaão passa a sabotar a nação para enfraquecer espiritualmente a nação e para receber por esse serviço, por essa sabotagem espiritual, um prêmio pela sua injustiça. E aí nós vamos ler 2 textos, e já caminhamos para o fim. E o primeiro texto está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Vai falar sobre Balaão. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. E nós vamos no nosso estudo da escola bíblica dominical, vamos chegar nessa passagem, já estou antecipando. Apocalipse 2, 14, diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Então, o que aconteceu? O profeta, que era um homem de Deus, muda de lado. Ele se corrompeu com o que o rei Balaque ofereceu. E ele se aliou a Balaque, ao rei, e começou a sabotar o povo. Sabotando como? Incentivando o povo a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Naquela época pegavam alimentos, e até hoje acontece, e sacrificavam, apresentavam, consagravam, entre aspas, aqueles alimentos aos deuses, e depois comiam daqueles alimentos oferecidos aos deuses. E aí, o que fez Balaão? Ele começou a dizer: não tem problema, vocês podem comer esses alimentos que são sacrificados aos deuses. E o povo de Israel começa a se corromper e começa a comer os alimentos sacrificados aos outros deuses, alimentos relacionados à idolatria, ao culto a outros deuses. Não somente isso, Balaão começa a ensinar no meio do povo que os homens de Israel podiam tomar por mulheres as mulheres moabitas, as mulheres medianitas. E aí o que acontece? Eles começam a se prostituir com essas mulheres. Eles começam a se envolver com essas mulheres. E eles se envolvem, os homens de Israel começam a se envolver com essas mulheres e se contaminam com seus deuses. E o que acontece? A nação de Israel enfraquece. E agora a nação de Israel, uma vez enfraquecida, ela é atacada pelo rei moabita, por Balaque, e Israel é derrotado. Mas por que Israel foi derrotado? Porque essa nação foi espiritualmente sabotada por um homem que inicialmente andava nos caminhos de Deus. De fato, ele era um profeta de Deus, de fato Deus falava com ele, mas ele se desvia dos caminhos de Deus, sabota a nação, e agora a nação está enfraquecida e a nação cai diante do rei dos moabitas. Então nós precisamos estar atentos, porque os nossos inimigos sabem que não podem nos derrotar. O diabo sabe que não pode nos derrotar, porque ele sabe que não pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mas o diabo trabalha para sabotar a sua vida. O diabo trabalha para te levar ao erro, ao pecado. E quando ele te leva ao erro e ao pecado, o diabo te enfraquece. E quando você, uma vez sabotado espiritualmente, enfraquecido espiritualmente, o diabo então ele sabe que agora ele poderá te derrotar. Porque a maldição agora talvez não seja sem causa. Agora talvez você tenha dado causa à maldição. Talvez agora você tenha dado causa ao problema. E agora você está abatido. E você pode ser uma presa
fácil para ser atingida pelo diabo. Mas essa ação de levar o povo à prostituição, à contaminação com mulheres que não eram permitidas para eles, para os homens de Israel. Essa prática de fazer com que a nação comesse alimentos sacrificados aos ídolos. Por que Balaão faz tudo isso? E aí nós concluímos, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Vou pedir para desviar esse vento aí, diminui, que a minha garganta já está incomodada. Eu não tenho problema nenhum com frio, mas se o vento ficar em cima de mim, não me faz bem. Então, vamos lá então onde eu estava. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Amém? 2 Pedro capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim: eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Vamos parar no versículo 15. Ele amou o prêmio da injustiça. Ele fez isso porque se corrompeu diante do prêmio que poderia e recebeu do rei moabita. Irmãos, precisamos nos desviar do caminho de Caim. Precisamos nos desviar do que sobra do refúgio. Precisamos dar as primícias a Deus. Precisamos dar o melhor a Deus e não o que nos sobra. Devemos nos desviar da ira e da inveja. Devemos nos desviar, nos afastar do caminho de Caim. Mas também devemos evitar o erro de Balaão. Não podemos sabotar a vida espiritual de ninguém. Não podemos levar ninguém ao erro, ao engano. Ao contrário, precisamos levar as pessoas à verdade, levar as pessoas a Cristo Jesus. Não podemos nos corromper como se corrompeu Balaão por um prêmio de injustiça, mas devemos permanecer firmes em nossa fé. Princípios não são negociados. Princípios cristãos são inegociáveis. Há coisas que podemos negociar, mas há coisas que não podemos negociar em hipótese alguma. E essas coisas são os princípios e valores cristãos. O caminho de Caim não nos serve. O caminho de Balaão também não nos serve. Que em nome de Jesus possamos nos afastar desses dois caminhos e possamos andar no caminho do bem, no caminho da verdade. Jamais ninguém pode nos contratar para fazer o mal. Devemos ser contratados para fazer o bem, porque fomos chamados como uma geração de adoradores, como homens e mulheres, para promoverem o bem, para pregarmos o Evangelho e para provocarmos a transformação de vidas através do poder do Evangelho de Cristo Jesus. O caminho de Caim não nos serve, os ensinamentos de Balaão não nos servem. Não vamos ser sabotados espiritualmente, não vamos sabotar ninguém. E se nós não tomarmos cuidado, pessoas são sabotadas dentro da igreja, que é o lugar onde devem ser incentivadas aperfeiçoamento. Mas se nós não vigiarmos, nós vamos sabotar uns aos outros, em nome da inveja, em nome das disputas, em nome da vaidade. Não, isso não pode existir em nossas vidas. Não podemos aceitar o prêmio da injustiça, como aceitou Balaão. Vamos aceitar o prêmio da justiça, porque o Deus que nós servimos é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus supremo, Ele é bom, Ele nos dá boas coisas. Vamos confiar em Deus, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Você pode dizer amém? Amém.
amém? Você que nos acompanha pelo Face, pelo Instagram, amém? Você que está aqui, vamos dizer isso todos juntos, vamos lá. O melhor de Deus ainda está por vir, amém? Tenha esperança, não vamos andar no caminho de Caim, não vamos incorrer no erro de Balaão, vamos fazer a vontade de Deus, agindo Deus, quem impedirá? É o Deus que servimos, que nos abençoa, Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos abençoa. O guarda de Israel não dormitará, o Senhor está acordado, está vivo, acordado, atento, Ele tem olhado por nossas vidas, Ele tem nos abençoado hoje e sempre. Que o Espírito de Deus te abençoe nesta noite e sempre, em nome de Jesus, amém? Fico devendo aqui a revolta de Coré, você pode ler essa passagem na sua casa. Nós não somos revoltados, nós não fazemos revoltas, nós somos daqueles que somam, nós somos daqueles que caminham em uma só direção, guiados pelo Espírito Santo. O que nos une é bem maior do que o que nos separa. As nossas vontades, o nosso ego, as nossas vaidades podem tentar nos separar, mas o que nos une é o Espírito Santo de Deus, que opera tudo em todos. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Amém? Vire para o seu irmão, para o irmão que está ao seu lado e diga: Deus te abençoe. Amém? Vamos ficar de pé.